Olá pessoal, saudações a todos. Sou o professor Vieira, esse é o canal Antônio Vieira e eu quero nesse papo aqui informal com vocês já trocar algumas ideias. Eu estava navegando assim aqui pelo iPhone, pelo YouTube e me deparei com vídeos falando sobre atribuições do agrimensor, do engenheiro agrimensor, né, do topógrafo e de outros técnicos e engenheiros de técnico industrial, né? E eu reparei que tem assim um pouco de... não fica bem claro um limite, né? Num canal do YouTube que o autor se intitula como técnico industrial, ele praticamente coloca as atribuições do topógrafo e do agrimensor, né, de nível médio, aquele elenco as mesmas de um engenheiro. Ele faz projetos, perícias, fiscalizações, levantamentos topográficos, levantamentos com GPS, levantamentos hidrográficos, loteamentos, locação de estradas. E eu fiquei assim pensando um pouco sobre isso, e eu mais ou menos queria trocar uma ideia com vocês, e até vocês depois nos comentários, coloquem aí os comentários de vocês a respeito desse assunto, né, dessa questão de atribuições, como é feita e como deve ser, ou como tinha que ser, né? Então eu acho o seguinte, em relação a esse técnico industrial, esse youtuber, né, que colocou praticamente o topógrafo e o agrimensor fazendo todos os serviços, todas as atividades, todas as competências do engenheiro agrimensor ou do engenheiro cartógrafo, né? Eu quero fazer a seguinte distinção. É que as competências de um profissional, elas são dadas pelo seu curso preparatório, técnico de nível médio, técnico superior ou uma faculdade de engenharia. O CREA, né, na nossa área de engenharia, o CREA faz essa harmonização entre as atribuições, dando o registro para que o profissional exerça aquelas suas atividades, aquelas suas competências, de acordo com sua grade curricular. E esse profissional, segundo o CREA, né, ele atualmente, né, ele pode até extrapolar, ele pode expandir, estender, agregar mais atribuições, desde que faça outros cursos oficiais, né, reconhecidos. E o CREA, então, depois, analisando esses cursos e analisando as suas atribuições, ele pode, então, dar uma extensão dessas competências profissionais para o técnico ou para o engenheiro, né? Então, o engenheiro tem lá sua grade curricular, no seu curso de graduação, recebe aquelas atribuições, né? O engenheiro cartógrafo, o agrimensor, agora estão com o mesmo nome, né? O engenheiro civil, o engenheiro eletricista, o engenheiro mecânico. E depois, ele fazendo cursos de extensão, né, curso de pós-graduação, estrito sensu, e ele pode, então, levar ao CREA essa documentação com esse curso feito, estrito sensu, em instituições oficiais, e vai ter, então, suas atribuições estendidas, assim como ele pode fazer um curso de doutorado e também ter as suas atribuições estendidas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, né, o CREA. Mas eu observo, eu quero fazer um corte aqui em questão às grades curriculares, aos cursos de formação profissional, né, em relação ao nível de competências. Esses níveis de competência podem ser assim formalizados, né? Primeiramente, temos um nível mais superficial, que é chamado nível de conhecimento, compreensão e aplicação. O que vem a ser isso? Esse nível de conhecimento são aqueles assuntos que na sua grade curricular
o profissional toma conhecimento das coisas, das normas, de outros assuntos, como conhecimentos, matérias ensinadas como se o profissional, o aluno, estivesse assistindo a um jornal, a televisão, está sentado passivamente recebendo aquelas informações sem até uma parte cognitiva, apelar para a cognição. Depois abaixo vem um nível mais profundo que é chamado de compreensão. Então aí nesse nível, as matérias dadas exigindo já um certo nível a mais para que ele tenha mais competência, tem essa de compreensão que ele tem que elaborar um raciocínio e compreender o que está sendo informado a ele. Então tem matérias que têm essas finalidades. E depois vem aquelas de aplicação. Então aplicação são matérias que vão permitir que o profissional execute tarefas, faça medições com uma estação total, execute um levantamento topográfico, execute lá trabalhos de uma edificação, trabalhos lá técnicos em mecânica. Nesses 3 níveis, conhecimento, compreensão e aplicação, esses 3 níveis são comuns ao técnico de nível médio e ao técnico de nível superior. Então, um técnico de nível superior, vamos nos focar no engenheiro, cartógrafo, topógrafo, ele pode operar uma estação total, um rastreador de GPS, ele operar, ele fazer implantação de obras, fazer levantamentos topográficos para fazer projetos de terraplenagem, acompanhar aquilo tudo, ele pode fazer. É lógico que tendo um técnico de nível médio, um topógrafo, que faça aquilo do dia a dia dele, esse topógrafo ou agrimensor, ele vai extrair dessa aparelhagem dados com mais qualidade do que um engenheiro que não está no seu dia a dia a fazer isso, mas os dois podem fazer. A partir desse 3º nível, então vem um nível chamado de análise, síntese e avaliação. Então esses níveis de análise, síntese e avaliação são já afetos ao nível superior. Então o profissional de nível superior, ele vai analisar, de acordo com disciplinas da sua grade curricular, disciplinas dadas na universidade, fazer análise de métodos, análise de metodologias e até criar novas metodologias para determinados trabalhos. Depois fazer uma síntese. Então vem outro nível mais profundo que é a síntese, em que ele sintetiza aquilo, pode sintetizar essas análises que ele fez em normas, em especificações para determinados fins, para determinados levantamentos. E depois vem o nível mais profundo, que é o nível de avaliação, em que esse profissional vai avaliar teorias, avaliar umas metodologias mais sofisticadas para poder compará-las e fazer então que elas integrem essas novas especificações que for o caso. Então, em suma, o trabalho de um técnico de nível médio, o trabalho de um topógrafo ou de um agrimensor, é aquele trabalho que ele faz seguindo normas. Por exemplo, das normas da ABNT, a NBR 14166, que rege os levantamentos topográficos para esta ou aquela finalidade, para levantamento de dados, para fazer um SIG. Então tudo já está especificado. O técnico de nível médio, então, ele cumpre o que está determinado pelas normas, para que elas sejam cumpridas para atender àquela necessidade da sociedade. E o profissional de nível superior, então, no caso o engenheiro, ele é capaz de fazer essas normas. Então, por exemplo, dou um exemplo que eu fiz. Há muitos anos atrás, eu fui fazer um levantamento topográfico na Amazônia,
a barragem de Samuel, no Rio Jamari, e ali não tinha nada. Então não tem nenhuma norma ali da ABNT que pudesse ser usada para que fosse feito aquele levantamento topográfico para que aquela barragem pudesse ser feita e saber até onde ia o lago, como é que esse levantamento ia ser feito para que o projeto básico e o projeto final de engenharia lá para aquela barragem fosse feito para atender aquela finalidade. Então, isso é trabalho do engenheiro. Então, eu fiz as normas, as especificações, usando, no caso, ali num levantamento, naquele tempo não tinha GPS, era um sistema Transit. Então, usando o sistema Transit que rastreava aqueles satélites, poucos satélites, são 9 satélites que emitiam sinais, e pelo efeito Doppler, esse rastreador podia captar a variação aparente da frequência que o ruído emitido pelo satélite estava dando, e com isso nós podíamos determinar a posição geográfica de alguns pontos. E precisava se rastrear durante 72 horas ininterruptas. E também a questão de que tipo de nivelamento ia ser feito para determinada finalidade, um nivelamento barométrico, um trigonométrico, um geométrico, tudo poderia ser feito desde que na sua medida para que não comprometesse o trabalho final. Então isso aí, em resumo, é esse exemplo, né? Foi feito, está lá a barragem de Samuel, no Rio Jamari, feito direitinho, né? Dentro disso, né? Se não for feito isso, como não foi feito da barragem de Balbina, tem uma barragem de Balbina também lá no norte, que foi um desastre ecológico. Não se fez um estudo, umas normas, umas especificações adotadas, e quando se foi fazer a barragem que inundou, fez um desastre na floresta, fez um lago que é visto desde a Lua, um desastre ecológico. Então essas normas e especificações são feitas pelos engenheiros para que determinados trabalhos atinjam o seu propósito. Então o engenheiro faz especificações para levantamentos topográficos para atender a uma determinada obra. Quando já tem na ABNT isso previsto, usa-se a da ABNT. Mas se não tiver, o engenheiro tem que fazer as especificações para aquela obra, para aquele levantamento, para atender aquela finalidade. Um levantamento hidrográfico que vai atender a uma aproximação de dos portos pelos navios, ou a um projeto lá de sondagem ou de batimetria. Aquilo tem que ser feito de acordo com a finalidade que aquela carta vai ter, de acordo com a demanda, de acordo com a necessidade que o usuário tem que ter. Então isso é trabalho do profissional de nível superior. Nesse caso, lá na Marinha, eu fazia como civil de nível superior, professor, e os outros oficiais assim, de nível superior faziam essas especificações técnicas para que os levantamentos hidrográficos pudessem ser feitos de acordo com essa finalidade. Então, esse é o corte. Vendo assim programas assim no YouTube de o que o engenheiro cartógrafo faz, o que o engenheiro agrimensor faz. Aí se vê descrição lá do engenheiro agrimensor, o que você faz? E ele descreve tudo que o engenheiro agrimensor está fazendo lá, aparecendo bonito na foto, perto de uma estação total e uma obra sendo realizada. E ele descreve todas as tarefas que ele está fazendo ali, que um topógrafo ou um agrimensor de nível médio poderia fazer. Talvez até melhor do que ele que se estivesse mais adestrado no manejo daquele equipamento, daquele instrumental. Então, o que vocês acham, então, a opinião de vocês a respeito dessa minha visão de nível de competências dos profissionais, o que deve ser feito pelo nível médio, pelo nível superior? O que vocês acham sobre isso? Deem sua opinião aí, vamos conversar um pouco sobre isso. Tá bem, pessoal? Então, até a vista. Um abraço a todos.